13 de maio de 2025, 137 anos da abolição da escravatura. Todos nós que estudamos História do Brasil sabemos, da Lei Áurea, Princesa Isabel, 13 de maio de 1888, decretada extinta a escravidão no Brasil. O Brasil, nós sabemos, foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Demorou muito. Uma mancha muito triste na história do nosso país. Mas quando nós pensamos na escravidão ou escravatura, nós temos que obrigatoriamente lembrar da Bíblia. Uma das histórias, das narrativas mais conhecidas da Bíblia, mais famosas, que tem inspirado filmes e outras releituras as mais diversas, é a história do Êxodo, Moisés, a saída do Egito. História tão conhecida e que funciona como que uma espécie de um fio condutor que percorre as Escrituras. Você já reparou quantas vezes os Salmos mencionam o Êxodo? A linguagem do Êxodo aparece muitas e muitas vezes nos Salmos. A linguagem do Êxodo aparece nos profetas, aparece no Novo Testamento. Paulo, quando escreve aos Colossenses, vai interpretar a morte de Jesus na cruz pela ótica do Êxodo. O Êxodo é uma chave de leitura que Paulo usa para compreender o sentido da morte de Jesus na cruz. Então, pensar em escravidão, escravatura, que é algo que acompanha a história da raça humana há milênios e milênios, algo tão importante nas Escrituras, algo que é importante na história do Brasil, como nós acabamos de falar agora, são questões que não podemos ignorar de jeito nenhum. É muito triste saber que existe escravidão no mundo, no sentido literal da palavra, até hoje. Ainda existe escravidão. E não precisamos pensar num confim remoto da Ásia para falar de escravidão moderna, escravidão contemporânea. De vez em quando a gente vê uma notícia aí que a Polícia Federal aqui no Brasil, em São Paulo, maior centro urbano que nós temos, a Polícia Federal estoura um cativeiro e há ali bolivianos, por exemplo, trabalhando literalmente como escravos em uma fábrica têxtil, uma indústria têxtil. Esse é um caso, um exemplo, mas nós sabemos que, infelizmente, ainda existe escravidão, literalmente falando. Mulheres que são vendidas como escravas como tráfico de seres humanos, para a prostituição. E, enfim, coisas que pensávamos que haviam acabado, mas que infelizmente não acabaram. E graças a Deus há ONGs, ONGs, que trabalham para denunciar situações como essa, que são muito complicadas, muito difíceis, porque são redes de crime organizado, de pessoas extremamente violentas e perversas, que lucram horrores, traficando seres humanos, mas há quem tem coragem de denunciar e combater essas perversidades. E não podemos esquecer também da escravidão individual que muitos de nós temos. O mesmo Paulo, que eu citei agora há pouco, fala da escravidão, a lei, e quando ele fala lei, ele se refere a uma religiosidade. A pessoa que pensa que vai conquistar o seu favor diante de Deus pela vivência da sua própria da sua religiosidade individual. A pessoa que pensa que por ela mesma vai alcançar o perdão dos seus pecados e a graça divina. Paulo fala que Cristo veio nos libertar desse tipo de escravidão. Paulo, de novo ainda, apóstolo Paulo, vai falar também da escravidão que o pecado proporciona. Aí nós poderíamos pensar, alguém pode pensar imediatamente em termos de vício. De fato, o vício, qualquer que seja, é uma escravidão. Pessoas que são
dependentes, por exemplo, de álcool, ou que têm alguma dependência química. Estas são as dependências que nós imediatamente lembramos. Mas há outros tipos de dependência também. Vou falar algo aqui agora que você pode pensar que é exagero meu, mas infelizmente não é. As pessoas cada vez mais estão viciadas em redes sociais, viciadas em WhatsApp, viciadas em TikTok, enfim. Isso foi feito de propósito, ou é feito de propósito exatamente para prender as pessoas ali, os tais algoritmos, né? Já sabe o que a pessoa gosta, suas preferências, e ficam mandando vídeos, indicações, e de cada 24 horas muita gente fica 19 presas no telefone, não consegue ficar 30 segundos sem olhar para ver se tem uma atualização de status, ou qual é o novo story dela ou de alguém outro, ou sem conversar com alguém no WhatsApp. É literalmente uma escravidão. Não é à toa que alguém já disse que isso apodrece o cérebro, que as pessoas não pensam mais, né? Não refletem, não criticam, não usam o seu raciocínio, limitam-se a simplesmente receber de maneira passiva uma enxurrada de conteúdos que essas redes sociais jogam sobre nós o tempo todo. Essa é uma dependência, é uma escravidão também. Ou qualquer pecado que a pessoa tem, que é o seu pecado favorito, seu pecado de estimação, seu pecado que a pessoa trata e cuida como se fosse um animal de estimação mesmo, e que prende a pessoa. E a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que Jesus veio para nos libertar de todo e qualquer tipo de escravidão. São tantas questões que vêm à nossa mente quando nós lembramos do 13 de maio e da abolição da escravatura, e das escravaturas contemporâneas, muitas vezes, algumas delas nós estamos presos. Mas Jesus veio nos libertar de tudo isso. Desde que busquemos nele o poder que ele nos concede, pelo Espírito Santo, para que sejamos livres de qualquer coisa que nos prenda, que nos escravize. A escravização é quando você não consegue ficar sem algo. Se você não consegue ficar sem aquilo de jeito nenhum, se você se sente mal, se falta aquilo que você mais quer, que você mais gosta, que te dá mais prazer, isso é uma forma de escravatura. Mas Jesus veio nos libertar de tudo isso. Faz sentido para você o que eu estou falando? Coloque aí nos seus comentários o que você acha, o que você pensa a respeito. Ajude a compartilhar esse conteúdo, te agradeço se você fizer assim. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já tem a sua inscrição aqui comigo, eu te agradeço duplamente, triplamente, te agradeço muito.